Bom dia, turma do sexto ano. Vamos lá para a correção da nossa atividade proposta, né? Páginas 8, 9 e 12. E aí nós temos aí, ó, nessa questão número 12, nos itens seguintes, né? A fruta inteira equivale a uma unidade. Escreva o número misto que cada grupo representa. Olha só, pessoal. Aqui nós temos, né, um figo inteiro e aqui nós temos a metade de um figo. Logo, o número misto que representa essa figura, essas duas figuras juntas, né, é um figo inteiro, então um inteiro, tá aqui o 1, e a metade de um figo, ou seja, 1 sobre 2. Ok, pessoal? Então, 1 inteiro e 1 sobre 2. Agora, olha essa maçã, pessoal. Aqui nós temos uma maçã inteira e uma maçã cortada em 4 pedaços, de onde nós tomamos uma parte. Ó, logo, como que isso aqui representa, né, na forma mista, né? Como é que fica? Então nós temos um inteiro, que é uma maçã inteira, e uma parte, ó, de 4 partes ao todo que ela foi dividida. Então um inteiro e um quarto, beleza? Na letra C, nós temos aí 4 peras inteiras, ó. Tá aqui 4 inteiros e metade de uma. Então, 4 inteiros e mais metade de uma. Ok, pessoal? Então, 4 inteiros e 1 meio, certo? Questão 13. Questão 13 aí, ó. Podemos contar mentalmente formando inteiros com as metades. Observe. Aqui nós temos uma laranja inteira, pessoal, e duas metades. Ó, aqui mais outra laranja inteira e outras duas metades. Então ele somou as duas inteiras e deu duas inteiras. É assim? Pela lógica, é claro, né? Aqui metade com metade forma uma, metade com metade forma uma. Ao todo nós temos então 4 laranjas inteiras, duas inteiras com mais uma inteira igual a 4. Então, use essa ideia para descobrir agora que número é representado em cada item seguinte. Vamos lá, então? Então, olha aí, na letra A nós temos 3 maçãs inteiras e mais duas metades que a gente sabe que formam uma. Então, ao todo nós temos 4, utilizando a mesma ideia anterior. Aqui, pessoal, nós temos, vamos dizer que isso aqui seja uma pizza, né? É uma pizza. Então, nós temos uma pizza inteira e ó, nós temos aqui metade, metade, forma mais uma, metade, metade, mais uma, metade, metade, mais uma. Total, 4 inteiras, ok? Agora, olha o que nós temos aqui, ó. Temos 3 jarras de suco inteiras, estão cheias, né? E nós temos 4 metades. Então, ou seja, né, 4 litros de suco, vamos dizer assim, por meio. Então, esse mais esse forma 1 litro, esse mais esse forma 1 litro. Vamos imaginar que estejam aí em meio litro, né? Então, nós temos 3 inteiros com mais 2 inteiros, dá um total de 5 inteiros. Certinho, pessoal? Olha essa questão 14 aí, ó. Escreva os números mistos correspondentes às partes pintadas, pessoal. É muito fácil, né? Eu vi aluno que estava colocando aí, somando tudo, ó, 4, 8 e colocando aí 1, 2, 3, 4, 5 oitavos, pessoal. Tá errado, certo? Porque nós ensinamos o que, pessoal? Nós devemos contar, olhar primeiro a figura, ela foi dividida em quantas partes? A figura aqui foi dividida em 4 partes. Então a minha fração, né, ela tem denominador 4. Aí nós vamos olhar que essa figura foi pintada totalmente, então ela representa um inteiro, tá aqui o 1. Então, um inteiro. E essa outra representa um quarto, uma parte pintada de um total de 4 partes. Então, um inteiro e um quarto. Certo, pessoal? Bora para a letra B aí, ó. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 5 partes. As 5 partes foram pintadas. Então ela representa um inteiro. Tá aqui o 1 inteiro. Aí nós vamos para a outra, que vai ser a parte fracionária. E aqui nós temos então que 3 partes foram pintadas de um total de 5 partes. Então 1 inteiro e 3 quintos. Certinho? Letra C. Nessa letra C, ó, temos dois
quadrados que foram repartidos em 4 partes cada um. Ok, pessoal? Então nós temos aqui que esse primeiro, né, se todos foram pintados, representa o inteiro. Está aqui o 1. Já esse outro, 2 partes foram pintadas, então 2 quartos. Ou então ele colocou 2 respostas possíveis, ou você vai colocar 1 inteiro e 2 quartos, ou então você vai colocar 1 inteiro e metade. Ok, pessoal? Já que se nós temos que um quadrado foi dividido em 4 partes e pintou 2, isso é metade. Então eu posso dizer também que é 1 inteiro e metade, se eu preferir. Então tem as duas opções aí. Letra D, nós temos aí, ó, um retângulo, né, que foi dividido em 2, ó, posso pensar assim, né? E aí eu tenho aqui, esse aqui foi pintado as 2 partes, então 1 inteiro. Com mais 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros. Então, olha só, fração mista, 3 inteiros. E o último representa o quê? 1 meio, pessoal. Foi dividido aqui, né, na metade e pintou apenas uma. Então, foi dividido em 2 partes, né, e tomamos uma parte desses dois. Então, 1 meio é a fração final. Então, 3 inteiros e 1 meio. Beleza? Questão 15, veja bem. Rebeca tem aula de piano hoje às 17h30, às 5h30. Às 3 horas ela disse, olha só, pessoal, ela tem aula 5h30 e 3 horas ela disse, minha aula de piano começa em 2 inteiros e 1 meio horas. Ela está certa ou errada? Explique. Pessoal, veja bem. Se ela tem aula às 17h30 e ela falou que 15 horas, né? Ela afirmou que a aula dela começa em 2 inteiros e 1 meio. Claro que ela disse uma coisa certa. Porque 2 inteiros e 1 meio horas, pessoal, é a mesma coisa de 2 horas inteiras, né? E meia hora, ou seja, 2 horas e meia. E realmente, se ela está aqui às 3 horas, claro que daqui a 2h30 ela vai estar, né, às 17h30, na aula que ela vai ter nesse dia. Ok, pessoal? Então ela está certa. Ó, então ela está certa. Como meia hora corresponde a 30 minutos e 2 horas mais 30 minutos, somamos, né, a 15 horas, que corresponde a 17h30. Certo, pessoal? Então a explicação que ele deu foi o quê? Ó, as 2 horas inteiras com mais 30 minutos, somados com as 15 horas, que é o horário que ela fez essa afirmação aqui, corresponde às 17h30, exatamente a hora que vai começar a aula. Ok, pessoal? Questão 16. Olha aí, questão 16, escreva uma fração imprópria e um número misto que representem as partes pintadas das figuras. Letra A, pessoal, nós temos uma figura dividida em 4 partes e aqui também, ó. Então, como todos foram pintados, o ideal será o quê? O ideal será você criar primeiro o número, a fração imprópria e depois o número misto, ou vice-versa. Se você criar o misto primeiro e depois a fração imprópria, não tem problema, certo, pessoal? Bom, como é que ficaria aqui a fração imprópria? Nós vamos que a figura está dividida em 4 partes, então eu sei que o meu denominador, olha só, tem 4. E aí é só a gente contar ao todo as partes pintadas. Então eu tenho 4 partes, com mais 3 partes, 7, de um total de 4 partes que foi dividida aí cada figura, ok, pessoal? Ou, agora vamos para a parte mista, a forma mista. Temos um inteiro, que é uma figura pintada toda, né? Um inteiro. E essa daqui, 3 quartos. 3 partes foram pintadas de um total de 4 partes. Um inteiro e 3 quartos. Logo, pessoal, eu sei que 7 quartos é a mesma coisa que um inteiro e 3 quartos. É aquela hora que a gente pega o número na forma mista e transforma para a fração imprópria. A gente multiplica o 1 pelo 4, que dá 4, soma com o 3, que dá igual a 7. E permanece aqui o mesmo denominador, 4. Beleza? Olha só essa letra B aí, ó. Na letra B, nós temos que essa figura aqui, com mais essa daqui, né? Nós temos 2 repartidas aí em 4 partes. Todas as figuras aí, né?
até a letra C são idênticas a B e C. Então nós temos aqui, ó. Vamos primeiro fazer a fração imprópria. Eu tenho 4 pintadas, com mais 2 partes pintadas, 6. Só que cada uma delas foi dividida em 4 partes. Então 6 inteiros é 6 sobre 4, beleza? Ou agora nós vamos fazer aí a forma mista. Como é que fica a forma mista? Eu tenho uma parte, uma figura, né, dividida em 4 partes e todas foram consideradas. Então, um inteiro. Mas aqui eu tenho também 4 partes, só tomadas 2. Então, um inteiro, que é essa daqui, e essa representa 2 quartos. Ou ainda, pessoal, eu posso colocar 6 quartos, ou a forma mista, um inteiro e um meio, como a gente viu no exemplo anterior. Beleza? Porque se eu tenho 4 partes aqui e tomou a metade, né? Então, 4 partes e pegou 2 é a metade. Então, um inteiro aqui e metade aqui, um meio. Pode ser dessas duas formas aí a resposta. Na letra C, veja bem, pessoal. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6 quartos, concordam? 6 partes foram pintadas e cada uma foi dividida em 4, então 6 quartos. Agora, como é que fica aí a forma mista, pessoal? Para fazer a forma mista, eu vou precisar completar esse quadrado aqui, ó, para ele ficar inteiro. Então, o que que eu faço? Eu vou tomar um daqui e passar para cá. Aí eu fico com um inteiro e metade do outro. Então, 6 quartos fica um inteiro e 2 quartos, ou seja, um inteiro daqui. Como eu vou tirar um daqui para completar, fica metade do outro. Eu posso responder também da mesma forma aqui, ó, certo? Na letra D, eu tenho agora 2 retângulos divididos aí em 8 partes, ok, pessoal? Dividido em 8. E aí nós temos o seguinte, ó. Para a gente formar a fração imprópria, vamos somar aí a parte que foi pintada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui, 9 partes pintadas de um total de 8 partes que elas foram divididas. E a fração mista, como é que fica? Eu vou ter que tomar 3 daqui para preencher o inteiro aqui, certo? Então, se eu tomar 3 daqui para preencher aqui, eu vou ficar com 1/8 nessa figura. Então, eu vou ter o quê? Ó? 9/8, que é, né, a fração imprópria, vai ser equivalente, né, a 1 inteiro, que vai ser quando eu pegar esses 3 daqui e preencher aqui, 1 inteiro, e aí vai sobrar apenas um aqui de um total de 8. Então, 1 inteiro e 1/8. Certo, pessoal? Beleza. Questão 17 aí, ó. Olha só. Antes do almoço, Jorge andou 2 quilômetros com sua bicicleta. Depois de almoçar, ele andou 3/4 de quilômetro. Que fração representa a distância total que ele percorreu? Pessoal, a distância total que ele percorreu é 2 inteiros e 3/4, ou 11 sobre 4. Por quê? Primeiro ele percorreu 2 quilômetros, e a gente entende que 2 quilômetros são 2 quilômetros inteiros, né? Então, 2 inteiros representam 2 quilômetros. E depois ele andou 3/4 de quilômetro, pessoal. Então, olha só. Então, ele andou 2 inteiros e junto 3/4. Ou seja, 2 inteiros mais 3/4. Se a gente calcular isso aqui, né? Passar para a fração imprópria, o que nós vamos ter que fazer? 2 vezes 4, 8. 8 com mais 3 é igual a 11. E a gente repete aqui o 4. Ok, pessoal? Então, quem respondeu assim está correto. Olha a questão 18 aí, ó. Represente na reta numerada os números mistos e as frações. Olha só, pessoal. Primeiro, nós temos que essa reta aqui, ó, para chegar em 1 centímetro, ela fez 3 repartições. É importante a gente entender isso aqui, ó. De 0 até 1, 3 repartições. De 1 até 2, 3 repartições. De 2 até 3, 3 repartições. E olha que os denominadores aqui, ó, representa partes tomadas de uma figura que foi dividida em 3 partes. Então, seria a reta, né? Dividida em 3 a cada centímetro, beleza? Então, veja bem, 1 inteiro e 2 terços. Como é que fica? 1 inteiro, pessoal, vai corresponder a 1 centímetro na reta.
Então, 1 inteiro eu vou caminhar aqui, ó, para o 1. Parei aqui. Aí eu tenho 2 terços, ou seja, eu vou andar agora duas dividições entre o 1 e o 2, ó. 2 dividições, 1, 2, para atingir esse 1 inteiro e 2 terços. Beleza, pessoal? É como se eu tivesse aqui, ó, duas partes do centímetro, e eu sei que cada centímetro está dividido em 3, ok? Então vamos ver de novo, 1 inteiro eu paro no 1. Aí eu preciso de duas partes de mais 1 centímetro, então 1, 2 eu paro aqui, beleza? Então vai ficar marcado nesse ponto 1 inteiro e 2 terços. Agora ele quer a fração 7 terços, aí eu vou caminhar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para aqui. 7 terços vai ficar localizado aqui, beleza? Letra B. Primeiro vamos agora, 2 inteiros e metade. Agora cada centímetro está dividido entre duas, ó. Para chegar até 1, dividiu em duas. Para chegar até 2, dividiu em duas, ó. E assim por diante. 2 inteiros serão 2 centímetros andados. 1, 2. Ó, 1, 2. Parou aqui. Só que ele quer mais a metade. Então eu vou andar mais meio. Meio entre 2 e 3 foi dividido, né, em duas partes. Então eu vou parar exatamente aqui. 2 inteiros e 1 meio. Certo, pessoal? Ou seja, será o quê? Uma parte de um total de duas partes que o centímetro foi dividido. Então eu paro aqui. Agora 4 meios. Vamos lá. Então eu vou andar 4. 1, 2, 3, 4. E vou parar aqui. 4 meios. Exatamente em 2. Certo, pessoal? Letra C. Eu tenho 3 inteiros e 3 quartos e 15 quartos. Agora, de 0 até 1, houve 1, 2, 3, 4 repartições. 1, 2, 3, 4 repartições, ó. Então, a cada centímetro tem 4 repartições. Eu observo que o denominador aqui, ó, bate perfeitamente com a repartição da minha figura. Beleza? Então, o que nós temos aqui, pessoal? 3 inteiros e 3 quartos, eu vou andar 3 centímetros inteiros. 1, 2, paro aqui. Aí vem 3 partes da divisória, né, do centímetro. Então, 1, 2, 3 partes. E aí eu paro aqui e encontro essa fração mista aqui, ó, 3 inteiros e 3 quartos. Vai ficar localizada exatamente aqui, beleza? E 15 quartos, aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vou parar aqui também. Então são valores iguais, os dois estão localizados no mesmo ponto, beleza? Na questão 19, ele pede o seguinte, ó. Escreva os seguintes números mistos na forma de fração imprópria, pessoal. A gente já sabe como é que faz isso, né? Assim, vamos lá então. Então, na letra A, eu tenho 2 inteiros e 2 terços. Como é que eu vou proceder aí para transformar isso aí em fração imprópria? Nós já explicamos, ó. Nós vamos pegar o 2, né? Fazer uma multiplicação aqui pelo 3 e o resultado a gente vai e soma com o 2. Né? A gente fez exemplos disso aí. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2 vai dar 8. Sobre, aí agora a gente coloca o mesmo denominador da fração, ó. Tá aqui. Então dá igual a 8 terços. Outro exemplo aí, ó, que é a letra B. 3 inteiros e 2 quartos. Eu vou pegar o 3, multiplicar pelo 4 e o resultado eu vou somar com o 2. Bora lá? 3 vezes 4, 12, com 2 vai dar 14, sobre o mesmo denominador, 4. Beleza, pessoal? Tá aí. Na questão 20, pessoal, pede para que a gente transforme essas frações aí em números mistos. Elas estão aí, ó, em forma, né, de fração imprópria. São frações impróprias que nós vamos agora transformar na forma mista. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu posso resolver isso aqui de duas formas. Ou eu faço uma divisão do 10 pelo 3, ou então eu pergunto quantas vezes o 3, que é o denominador, cabe no 10. E aí eu tenho a sobra. Fica até mais fácil a gente fazer assim. Ou então eu faço, ó, na divisão 10
dividido por 3. Vai dar o quê? 3, correto? 3 vezes 3 é 9. 9, aí você diminui aqui, 10 menos 9 dá igual a 1. Então, olha só o que é que aconteceu, pessoal. Vai dar 3 e sobra 1. Significa que o 3 cabe 3 vezes no... O 3 quer dizer cabe 3 vezes no 10 e sobra 1. Então, como é que fica isso aí? Eu fiz a divisão, então eu vou dar igual aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 inteiros. Eu vou colocar aqui 3 inteiros. E aqui eu vi que sobrou uma parte. Então, o que eu faço? Coloco aqui o 1, que é a sobra, ó. E venho com o denominador aqui 3, que é o mesmo daqui. Certo, pessoal? Então, 3 inteiros e 1 terço. Vamos calcular para ver se dá isso aqui mesmo, ó. 3 vezes 3 é 9, com mais 1, 10. Então, 10 sobre 3. Perfeito. Bora para a letra B aí, ó. 11 quartos. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Pego o 11 e faço uma divisão por 4. 11 dividido para 4, pessoal, vai dar o quê, ó? 2. 2 vezes 4 é 8. Aí eu vou pegar o 11 e diminuir 8. Sobra 3. Ok, pessoal? Aí o que acontece? Esse 2 que a gente encontra aqui, né? No quociente, vai ser o quê? A minha parte inteira. Então, nós vamos ter 2 inteiros. Tá aqui. E aí eu tenho a sobra aqui, ó, que é o 3. Então, eu vou colocar aqui a sobra no numerador. E as partes que foram divididas, que foi o 4, aqui embaixo. Então, eu tenho 2 inteiros e 3 quartos. Bora ver? 2 vezes 4, 8. 8 com mais 3 é igual a 11. E aí eu repito aqui o mesmo denominador. Certo, pessoal? Quem fez assim está correto. Questão 21, pessoal, da página 12. Temos aí, ó, complete as frações equivalentes com os números faltantes, pessoal. Olha só. Aqui nós temos figuras equivalentes. Se você observar, essa figura foi dividida em 3 partes e uma parte foi tomada, ó. Então ela representa 1 terço. Já essa, pessoal, foi dividida em 6 e foi tomada a mesma parte dessa daqui, ó. Se você observar, são iguais e a mesma parte tomada também. Então são o quê? Equivalentes, pessoal. Então é simples, você vai completar aqui embaixo, ó, com o número 6. Por quê? Primeiro você tinha, né, que essa figura representa 1 terço, beleza, isso é igual. Aí você vai pegar agora essa figura e colocar aqui a fração que ela representa, né, a parte pintada. A parte pintada representa o quê? 2 partes, tá aqui o 2, de um total de quanto? De 6, pessoal. Então isso quer dizer o quê? Que 1 terço é equivalente ou igual a 2 sextos, ok? São frações equivalentes. Letra B, olha o que aconteceu aí na letra B, ó. Nós temos uma figura que representa a metade. Foi dividida em duas, pintou uma. Então, a parte pintada é 1/2. Certo, pessoal? E aqui eu tenho outra que foi dividida em 10, porém, pintou 5. Então, eu vou ter 5 sobre 10. 5 partes pintadas de um total de 10. Então, você deveria preencher aqui embaixo, ó, com o 10. Certo? E aí, letra C, ó. Aqui eu tenho, ó, essa fração representa 2 terços. Eu tenho 2 partes pintadas de um total de 3. A mesma figura agora foi dividida em 6 partes e foram tomadas 4. Mas essas 4 tomadas representam a mesma daqui, pessoal. Então eu vou ter o quê? 4 inteiros, 4, quer dizer, sobre um total de 6. 4 partes pintadas de um total de 6. Então você deveria preencher aqui o numerador com o 4, que são as 4 partes que foram pintadas, beleza? Olha a letra D aí, ó. Na letra D, eu tenho aqui, ó, 1 quadrado dividido em 4 partes tomou 2, então representa 2 quartos, certo? Isso é igual ao mesmo quadrado que foi dividido agora em 8 partes e foram tomadas 4 partes. Então, 2 quartos é igual a... Aí você ia preencher aqui em cima com o 4, que foram as partes pintadas, e embaixo aqui com o todo, que são 8 partes que a figura foi dividida. Então, 2 quartos é igual a 4 oitavos. Tranquilo? Questão 22. Observe os copos graduados.
Bora lá, pessoal. Aqui eu tenho que esse copo graduado, né, ele está dividido em 3 partes iguais, ok? Na verdade, ele está dividido em 4 partes. Se você contar que você tem 1, 2, 3 e aqui para chegar, né, até o ponto de estar cheio, né, você tem 4 partes. Já esse aqui, ele foi 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para ficar cheio, certo? A pergunta da A é assim: que fração de cada copo está com líquido? Vamos ver de novo aqui, ó, que aqui é dividido em 4 partes e parou na lista 3, ó, 1, 2, 3. Então a gente sabe que ele representa 3 quartos. Já o outro são 12 listas até chegar no ponto de estar cheio. E aí chegou aqui, pessoal, até na 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então olha só, o primeiro é 3 quartos, né? Onde o líquido parou foi exatamente na linha 3, né? Ou seja, aonde marca, né, 3. E o outro parou na lista 9, ó. Então 9 dozeavos. Então o primeiro é 3 quartos e o segundo é 9 dozeavos. Letra B, ó. Essas frações são iguais? Explique sua resposta. A resposta é sim, né, pessoal? Os dois copos têm a mesma quantidade. Se você observar, ó, tem a mesma quantidade. O volume dos dois aqui está igual. Então, o volume de líquido é igual, portanto, 3 quartos é igual a 9 sobre 12. Se você deu uma justificativa parecida com essa ou deu assim, ó, essa justificativa está correta. Questão 23, ó, escreva as frações equivalentes representadas nas figuras. Olha aí, pessoal. Pode observar que é a mesma parte que as figuras representam. Aqui foi dividido em 3, tomou 2, então 2 terços. Você ia preencher aqui com 2 terços. Ia colocar o sinal de igual, né? Tomando como exemplo a questão 21, que ele coloca a fração e vem igual, né? Para dizer que são equivalentes. E aqui seria o quê, ó? 4 sextos, ou seja, 4 partes pintadas de um total de 6. Simples. E aí na letra B, olha só, a primeira figura, 1 meio, né? 2 partes, tomou 1, então 1 meio é igual a total 8 partes. Foram divididas a figura, né, em 8 partes, tomou 4, então 4 oitavos. Pode observar que é a mesma parte do inteiro, pessoal. Então, essa é equivalente a essa. Na letra C, olha só, nós temos aí, ó, uma figura que foi dividida em 5 partes, tomou 3, então 3 quintos ela representa. A outra foi dividida em 10 e tomou 6, então 6 décimos. Então, essa fração é igual a essa. A parte pintada representa a mesma do inteiro. Certo, pessoal? Questão 24 pede assim, ó. Complete com o número que falta para que as frações sejam equivalentes, pessoal. Vamos lá então, ó. Então, olha aí, na letra A nós temos 1 sexto, a fração, né? 1 sexto é equivalente a 3 alguma coisa. Se você perceber, pessoal, lembra que para a gente achar a fração equivalente, a gente multiplicava a fração por um mesmo valor. Então, se de 1 aquele foi para 3, significa que ele multiplicou, pessoal, por 3. Ó, significa que ele multiplicou por 3. Então, eu vou fazer o quê? 1 vezes 3 é 3. 6 vezes 3 é 18. Então, eu preencho aqui embaixo o denominador, ó, com 1, 18. Ok? Agora, olha essa. Aqui 3 eu vou achar o numerador e 7 foi para 21. Né? Ou seja, o que acontece, pessoal? A gente percebe que foi também multiplicado, ó, por 3. Porque se de 7 foi para 21, lógico, foi multiplicado por 3. E fração equivalente é sempre multiplicado, né? Quando eu tenho aqui, ó, a fração irredutível. Então, tem a diferença de encontrar frações equivalentes de uma fração, ó, que ela está na sua forma irredutível, e tem também as frações equivalentes extraídas de frações, né, que não são e não estão, né, na sua forma irredutível, né? Então, olha só,
3 sétimos, então 3 vezes 3, 9. Então você vai preencher aqui o numerador, ó, com 9, beleza? Letra C. Na letra C, eu tenho alguma coisa sobre 24, aí agora foi para 5 sextos, então você viu que diminuiu. Então agora essa fração aqui, ela não está na forma irredutível, então ele está aplicando aí o método da divisão. Quando a fração é irredutível, para mim encontrar a fração equivalentes, eu faço o quê? Multiplico. Quando a fração não está na forma irredutível, para me achar uma equivalente, o processo é divisão. Memoriza isso aí. De 24 foi para 6, pessoal. Então significa que dividiu por 4. Mas como eu quero achar isso aqui, então eu faço o que? A multiplicação. Então 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. Então você vai preencher aqui, ó, com um 20. Tranquilo. E na letra D, você tem aí, ó, 2 terços igual a 10 sobre alguma coisa. Bom, de 2 foi para 10, claro, a gente sabe que foi multiplicado por 5. 2 vezes 5 que é 10. Então aqui embaixo, 3 vezes 5, a gente sabe que é 15. Então é com 15 que a gente deve preencher aí no denominador, beleza? Questão 26. Quer dizer, questão 25 agora. Na questão 25, pessoal, pede pra gente pegar essas frações aqui, ó, e transformá-las aí em frações irredutíveis. Então nós vamos simplificar ao máximo essas frações aí até não poder mais. E que processo que eu vou utilizar para fazer isso? Os critérios de divisibilidade, ok, pessoal? Então eu tenho 7 sobre 14. Eu sei, pessoal, que o número que divide 7 e 14 é o 7. Então eu vou pôr o 7 aqui, ó, e vou fazer a simplificação. 7 dividido por 7 dá 1, tá aqui. 14 dividido por 7 é igual a 2, tá aqui. Então a fração irredutível é 1/2, eu não consigo mais ir além. Na letra B nós temos 48,54 avos. O maior número, pessoal, que divide aqui, ó, você pode imaginar. Ah, eu sou obrigado a ir pelo maior de uma vez? Não, pessoal. Eu posso começar aqui, por exemplo, por um 2, ó. Porque eu sei que os dois são pares e eu posso simplificar por 2. Vamos lá. 48 dividido para 2 é igual a 24. Tranquilo. 54 dividido para 2 dá igual a 27. Certinho? Aí 24 e 27, pessoal, eu sei que dá para dividir por 3. Não é assim? Olha só, 24 dividido para 3 é igual a 8. 27 dividido para 3 é igual a 9. Olha só. Então eu não posso ir além agora, ó. Esse 8 sobre 9 já está na forma irredutível, eu não consigo simplificar mais. Então é um processo, você não precisa ir pelo maior de vez, né? Você pode ir simplificando aí, né, por números menores, até você chegar na irredutível. Porém, é um processo demorado. Então, o ideal, né, seria que o aluno ele aplicasse o critério de divisibilidade aqui e verificasse que o 48 e 54 era divisível por 6 de uma vez. 48 dividido para 6 é igual a 8, 54 dividido para 6 é igual a 9. Beleza? 21 avos, né, pessoal? Eu sei que aqui, ó, 2 mais 1 é 3 e 5 mais 1 é 6. Então, o 21 é divisível por 3 e o 51 também. Então, vamos lá. 21 dividido para 3 é igual a 7. Vamos só relembrar o critério da divisibilidade por 3, que foi o que eu fiz aqui, ó. O critério da divisibilidade por 3, você vai ter que somar os dígitos. Então, 2 mais 1, 3, 5 mais 1, 6. Então, logo, se 2 mais 1 é 3, 3 está na tabuada do 3. Então, 21 dá para dividir por 3. Da mesma forma que o 51. 51, pessoal, dividido para 3, se você dividir, você vai encontrar o 17. Então, 7 sobre 17. Na letra D, eu tenho aí 60 sobre 225. E aí eu tenho aqui o número no final 0 e no final 5. Então, eu vou simplificar, ó, por 5. Vamos lá? Então, 60 dividido para 5, pessoal, vai ser 12. Ok? 225, se você dividir
por 5 vai dar 45. Certo, pessoal? Aí ficou 12 sobre 45. E agora? Olha só. 1 mais 2 é 3. 4 com mais 5 é 9. Então eu sei que agora vai ser divisível por 3. O critério do 3 que eu apliquei aqui. 1 mais 2, 3, então dá para dividir por 3. 4 mais 5, 9, então dá para dividir por 3. 12 dividido para 3 é igual a 4. 45 dividido para 3 é igual a 15. Então, pessoal, a forma irredutível aí é 4/15. Beleza? Essa questão, nós vamos utilizar aí, pessoal, a simplificação ou produtos cruzados e verificar se essas frações são equivalentes ou não. Então, a gente sabe, pessoal, que para provar que duas frações são equivalentes, eu posso fazer o processo da simplificação ou eu posso fazer os produtos cruzados, né? Como é que é isso? É eu multiplicar aqui o 3 pelo 24 e o 9 pelo 8. E se eu obter valores iguais, elas são equivalentes. Então foi o que ele fez aqui, ele usou o produto cruzado, ó. 3 vezes 24 é 72, 9 vezes 8 também é 72. Portanto, essas são o quê? Equivalentes. Beleza? Aqui, 5 oitavos e 8 décimos não são equivalentes, porque pelo processo, né, de produto cruzado, 5 vezes 10 é 50, 8 vezes 8 é 64. Então, não são equivalentes. Ok, pessoal? Valeu!